Pode chegar para cá e sejam muito bem-vindos porque o programa Jovem Romeiro está no ar. Este programa é pensado para você especialmente aqui na TV Pai Eterno, nas tardes de sábado, para falar com você, jovem, sobre aqueles assuntos que estão todos os dias na nossa cabeça e no nosso coração. O nosso programa fica cada vez melhor porque eu estou aqui com vocês, sou Frater Eurípides, missionário redentorista, mas também estão aqui comigo alguns amigos muito especiais que agora eu quero apresentar para vocês que estão em casa. Seja muito bem-vinda, Polly. Oi, Frater, oi para todo mundo aqui da mesa, Blender, o Leandro, para todo mundo que está em casa. Estou muito feliz de fazer parte aqui, mas confesso, Frater, que eu, como uma boa jovem adulta, tive que ir ali, dar uma pesquisada nas tendências jovens, de me atualizar. E também está aqui com a gente o Blender. Seja bem-vindo, Blender. Boa tarde, Frater. Muito bom ver o senhor. O senhor não, você. Assim, a paisana. Gente como a gente. Né? Boa tarde. O pessoal deve lembrar de mim do Pautas da Igreja, o garoto das redes, claro, né? Que aqui se chama todo dia. Hoje estou numa proposta aqui diferente. Muito bom estar aqui. E espero poder compartilhar isso aí tudo com vocês hoje. Olha, nossa mesa está muito bonita porque além dos meus amigos que vão estar aqui sempre comigo, hoje nós temos também aqui uma pessoa de grande respeito, que também agora vai ser nosso amigo, né? Nós convidamos aqui o Leandro, que é psicólogo, para falar com a gente um pouquinho nessa tarde. Bem-vindo, Leandro. Obrigado, satisfação estar aqui, como você disse. Muita luz no coração e no conhecimento. Obrigado pelo convite. E para este primeiro programa, nós pensamos em falar sobre futuro. Aquilo que tantas vezes gera um pouco de ansiedade e medo em cada um de nós que somos jovens. E é claro, a palavra de Deus também nos traz uma luz sobre o que é o futuro, né? Bom, todos nós já ouvimos alguma vez na vida aquele ditado que diz o futuro a Deus pertence, não é mesmo? E isso não é apenas um ditado, pois a palavra de Deus também nos traz uma visão da fé cristã acerca da nossa vida e do nosso futuro. Eu gostaria de passar aqui com vocês um breve trecho de Jeremias, que está no versículo 23 do capítulo 10, que nos diz o seguinte: Eu sei, Senhor, que não pertence ao homem o seu caminho, que não é dado ao homem que caminha dirigir os seus próprios passos. Então a palavra de Deus nos ajuda a compreender que o nosso futuro está de fato nas mãos de Deus. É claro, isso não deve servir para a gente viver de uma forma omissa, como se nada importasse, mas para nos ajudar a entender a responsabilidade que nós temos no presente com o futuro que nós vamos viver. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria agora, Leandro, de que a gente pudesse falar um pouquinho sobre por que os jovens têm tanto medo do futuro. Qual a razão daquilo que é diferente, daquilo que ainda está por vir, despertar tantas vezes esse medo e essa angústia nas pessoas? Vamos falar diretamente para o jovem, mas não é só para o jovem, né? Claro. Eu sou um jovem de 42 anos, né? E também em alguns momentos isso passa pela nossa cabeça dos adultos. Muitas vezes o jovem, ele não tem esse planejamento, como você leu aqui muito sabiamente na palavra, de fazer aquela preparação para o futuro, para o que vem. Só que tem algumas coisas que acontecem na vida do jovem diferentes de um adulto, com um pouco mais de intensidade. Por exemplo, o impacto e a decisão de pai e mãe. O impacto e decisão da sociedade. Nossa, eu tenho que... Não mais hoje, principalmente depois da pandemia, que a gente abriu um leque de várias profissões diferentes, né? Mas há alguns anos. Tem que fazer medicina, tem que fazer direito, tem que fazer engenharia. Então o jovem, muitas vezes, ele não gostaria de fazer aquele tipo de curso. E aí ele tem uma pressão, seja dos pais, ou da sociedade, ou da família. Não, você vai ter que fazer isso. É isso que você tem que fazer. E aí ele recebe uma carga que ele não consegue se planejar para aquilo que ele gostaria. Ou para aquilo que algumas pessoas chamam de dom, que a gente já vem com o drive instalado. Sim. Eu me sinto bem fazendo isso. Não, aí eu deixo de fazer isso. A gente estava conversando isso um pouco nos bastidores. E aí ele deixa de planejar o que ele gostaria e ele vai no planejamento da vida dos outros. Isso aumenta o quê? O nível de ansiedade, a gente fica um pouco mais tenso, começa a suar, começa a ficar um pouco mais retraído. Frustrado também, né? Vai desencadeando várias outras situações psicológicas. Então assim, quando a gente tem clareza do que a gente quer e o que a gente gosta, diminui, Frade. Mas... usando a palavra, é planejar. Se ele consegue planejar dentro daquilo que ele gosta e dentro do que alguém está pedindo para ele, alguém, principalmente família, diminui esse problema. Não só de ansiedade, mas de estresse, a frustração. Né? Começou uma coisa que ele não queria, e aí lá no meio do curso, depois de 2, 3 anos, então, não era isso. Disso aí eu entendo muito bem, inclusive. Conta. Pois é.
não tem essa preparação quando a gente é jovem, a gente já sai da... na verdade, a gente tem um roteiro muito limitado para seguir, né? É escola, é trabalho, é família, é carro que você tem que comprar, é casa que você tem que comprar, é pais que você tem que ajudar depois. Então, assim, você tem um roteiro previamente definido. Isso frustra, porque você não sabe... Você sabe o caminho que você quer ir, mas e as condições que você vai fazer para chegar lá? E muitas vezes, por exemplo, a família não consegue dar esse suporte, mas muitas vezes cobra dessas pessoas. E aí tem essa questão. Por exemplo, eu falei nos bastidores sobre isso, né? Meu primeiro curso foi economia. Comecei a fazer economia, fiz um semestre de economia, do nada, assim. Um Blender economista. Imagina, eu economia. Dá pra imaginar? O óculos ali, ó. Tem. Aí a realidade. É só a casca. É só a A cara. realidade, o cartão estourado. Cartão estourado, cachorro invadindo a casa. Não é? Pois é, mas eu comecei economia e não fui pra frente. Mas aí que tá, no pré-vestibular, por exemplo, eu tava em dúvida sobre vários cursos. Eu fiz matrícula para psicologia, para arquitetura, mas sempre quis jornalismo. O povo falava assim, ó, não, jornalista você não pode, porque não dá dinheiro, não. Só que aí no final das contas, no segundo semestre que eu iria começar a economia, eu fui pro jornalismo, porque é o que eu queria. Eu acho que muita gente passa por isso, não é? Muita gente passa por essa questão. Na minha época que eu fiz vestibular e entrei na faculdade, muita gente, era muito comum as pessoas trocarem de curso e tal. E eu lembro que na época era um drama, tipo assim, nossa, fulano trancou o curso pra ir fazer tal coisa, sendo que na verdade é o comum. E aí o que eu vejo, assim, da juventude, com muita ansiedade sobre o futuro, é que agora não é só a cobrança dos pais, né? O que tá cobrando também? As redes sociais. Então, ver os coleguinhas, ou então às vezes pessoas que elas nem conhecem com uma vida ali recortada e editada, e eles colocam aquilo como meta, como objetivo, sendo que às vezes não é a realidade daquela pessoa ali. Não é? Então isso aumenta muito a ansiedade, aumenta muito essa coisa da comparação. Jovem se compara muito porque a gente quer fazer parte do nosso círculo ali de amigos, a gente quer se encaixar. Apesar de que é uma contradição, né? Que a gente quer ser diferente, mas a gente quer se encaixar ao mesmo tempo com os nossos amigos, com a nossa turma. E a internet trouxe possibilidades maravilhosas, mas ela também trouxe essas possibilidades de comparações e de estabelecer metas que para um funciona, mas para eu ali, no meu dia a dia, não funciona. Então, eu acho que isso traz muita ansiedade ainda em dobro para essas novas gerações, é muito complicado. Porém, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, ó, baseado no que o Frater falou, que o futuro a Deus pertence, Deus cuida de nós. Então, assim, é saber que tá tudo bem se você tá em dúvida num curso, é normal, na verdade é comum. E mesmo você que tem muita certeza que, nossa, eu quero ser médico, às vezes você vai cursar, você vai fazer a profissão, você vai ser super realizado e depois vai querer fazer outra coisa. A gente muda, né? O ser humano muda, o tempo todo muda. Então, assim, tá tudo bem se você é jovem aí na sua casa, está se sentindo pressionado, se sentindo em dúvidas, achando que tem que cumprir um roteiro exatamente. Calma. Flávio, você me permite? Sim, claro. Aí, completar o que você falou e depois a Poli. Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 21, é o que você acabou de falar. Você falou, eu lembro disso. Não sou igual você, não sou estudioso da Bíblia. Tô lendo, tô aprendendo, Calma, não sou igual o Frater, não. Versículo 21. Fortuna adquirida muito depressa, no final, não será abençoada. Aqui é uma mensagem do rei Salomão, que se a gente entender nos dias atuais, fala exatamente isso. Quando você planeja o seu futuro e vai passo a passo, com constância, sem querer acelerar, até pelo desejo dos pais, cuidado. No final, não será abençoado. É o que você falou, o Frater, né? Não é que você tem, né, ficar a revelia, não, Deus tá aí, nos deu as habilidades, né? Mas então, faça a sua parte também, de planejar. E aí quando você fala isso, Poli, o que é interessante? Eu atendo, Frater, uma adolescente, e a mãe, antes de ele chegar, a mãe, é sempre os pais que vêm, né? Não, você tem que cuidar do meu filho é isso, aquilo. Eu, conta mais. Sempre tem um negocinho ali com o pai e com a mãe primeiro, né? O que você quer do seu filho? É o Édipo. É um deles. Você é bom. E daí? Olha só. Economista, jornalista, agora quer entrar na psicologia. Não, mas tem uma questão. Tá vendo, Frater? Jornalista entende de tudo e não entende nada. Aí tá vendo? É igual biólogo. Você sabe de tudo da vida. Aí, o que a mãe veio?
Nossa, eu tenho um filho mais velho e eu quero que ele seja igual ao meu filho, o meu filho de 16 anos. Meu filho mais velho é engenheiro, trabalha numa ótima empresa, um ótimo salário. Eu falei, beleza, tudo certo, tô te ouvindo, senhora. Vou atender o jovem. E aí, irmão, o que você quer? Não quero nada disso. Adivinha? Economia. Coitado. É o que ele quer. Não. Mas enfim. Bom pra ele, ruim pra mim, né? Sim, mas a mãe querendo, tá vendo? Eu tenho um exemplo prático. Sim. A mãe querendo que ele faça alguma coisa e ele, não, eu não quero ser igual ao meu. Adoro o meu irmão, não tem problema nenhum, assim, entre rixa, entre eles, nada. Só que essa pressão da família, muitas vezes atrapalha o jovem, né? E aí você foi muito feliz. Ah, você quer fazer medicina, direito, psicologia, economia? Não interessa, quer ser jornalista, quer ser o que for. Vai lá e conversa com quem é. E aí, como é que é esse negócio seu? O que é ficar... O jornalista é como? Ficar aqui com um monte de câmera, um monte de gente aqui. O que é esse negócio do jornalismo? O que o jornalista faz? É só atrás das câmeras? É na frente das câmeras? Você foi muito feliz de falar com as pessoas, né? Pode ser médico, advogado, psicólogo, não interessa. E tem uma questão também sobre que você falou sobre fortuna. Eu acho que a gente não pode medir o sucesso pessoal e profissional com o dinheiro. Sim. Eu acho que essa questão de medir o sucesso com o dinheiro, ela é muito, muito arcaica, muito antiga, a gente não deve fazer isso. Porque o sucesso ele é algo muito pessoal. Por exemplo, eu posso me sentir uma pessoa de sucesso realizada, sei lá, acordando às 9 horas todos os dias. Porque eu acho que pra mim ter uma boa noite de sono já é sucesso. Então assim, é muito pessoal, sabe? A gente não pode medir dessa forma. E outra coisa importante é igual você falou assim, ele quer fazer economia, o Blender, nossa, coitado. Mas aí é que tá, é você se permitir ser frustrado. Porque não importa o que você escolha, ainda que você super acerte, alguma frustração você vai ter ali naquela faculdade. Sim. Os amigos não vão ser talvez os que você espera, os professores talvez vão deixar uma coisa a desejar. Então, assim, eu acho que essa ansiedade toda vem também de não querer se frustrar, de não querer se magoar ou não querer decepcionar os pais, sendo que é impossível, viu, gente? Já deixa isso aqui. Você vai se frustrar, você vai magoar alguém, você vai ser magoado. Acontece, faz parte do processo. A vida muda, o mundo muda, só Deus não muda e por isso a palavra de Deus nos chama a confiança. Confiar em Deus, perceber que a nossa vida está nas mãos do Pai Eterno, não é um sinal de que a nossa vida está destinada a um fatalismo, não. Mas quer dizer que juntos ao Pai Eterno nós podemos de fato realizar aquilo que o Senhor espera para cada um de nós a partir da nossa responsabilidade. Aquilo que é um pouco mais complicado quando se está na juventude, porque nós estamos rodeados por essas pressões e cobranças que vocês já foram pontuando, como a família, como a sociedade, como as redes sociais. Mas diante de tudo isso, como que o jovem pode se posicionar então para realizar alguma espécie de planejamento? Eu acho que essa é uma pergunta importante para os jovens que estão em casa também, porque muitos estão aqui naquele momento em que estão decidindo a sua carreira, estão pensando na faculdade que vão cursar e muitos deles já querem programar naquilo que é possível os próximos passos. Então, Leandro, quais dicas talvez você poderia dar ou orientar os nossos jovens neste momento de tomada de decisões? O que deve ser levado em conta? Você perguntou e já respondeu. Posicionando. Olha só. Tá vendo? Posicionando. Então tá, é isso. A questão, mas aí que entra a questão do pai, da mãe, da família. Eu tenho um filho de 14 anos, né? Sentei com a mãe dele, falei assim, olha, e aí? Pra onde que ele vai? E com ele junto. O nome dele é o quê? Davi. Davi, e aí? O que você quer? Não sei ainda. Tá com 14, ainda tem um tempo, né? Tá, mas o que você gosta, filho? Eu gosto de informática, computação, tudo bem. Mas você quer ir para este lugar? Você vai ser feliz neste lugar? A mãe, eu tô falando porque ela vai me permitir. Se ela brigar depois, não tem problema. Pode postar isso aí, pode deixar rolar. Olha só, eu quero que ele faça uma faculdade federal, tem que ser algum curso bacana para ele ter sucesso, dinheiro, a fortuna. Sim. Aí eu deixei falar, né? Todos podem se posicionar. Então, mas agora a gente tem que ouvir ele. Para qual lado ele vai? Porque para onde ele for, nós temos que apoiar ele. Ele quer fazer um curso de 5 anos, de 4 anos, ou um curso principalmente de tecnologia, os tecnólogos que hoje é de 2 anos. E ainda assim, quando você começa um curso de tecnologia e termina depois de 2 anos, você já está defasado. O que aconteceu conosco na pandemia? Antecipou 10 anos em 1. Então, assim, é você ouvir. Mas aí, Frater, como que a gente faz? O jovem,
A dica pra ele é, se posiciona, levanta a mão e fala assim, então, mãe, eu não quero isso. Ô pai, eu não quero ir pra esse lugar. Nossa, mas se eu falar isso, o jovem tá assistindo. Leandro, se eu falar isso pro meu pai, ele bate na mesa, pá! E aí eu não saio do quarto mais. Leandro, se eu falar isso pra minha mãe, ela vai ficar triste, chateada. Eu falei, então. Ela pega pelos cabelos, roda assim. É isso mesmo. E aí, se você não fala, é pior para toda a família. É um acordo. Você vai falar pra ela qual que é a expectativa, você vai falar pra ela pra onde que você vai, pra onde que você não vai. É se posicionar. E tudo tem um momento. Eu tenho um exemplo, não sei se vocês lembram dele, o Flávio Augusto, que é da geração de valor, que era o dono da WhatsApp, é um dos bilionários do Brasil. Essa pergunta sua aconteceu com ele. Ele conta isso em várias entrevistas, podcast. O Flávio, o pai dele queria que ele fizesse o quê? Medicina. E o Flávio queria o quê? Nada de medicina. Queria a carreira militar, que o pai era militar. E aí o Flávio Augusto fez o quê? Passou no vestibular de medicina. Desculpa. Passou, pegou lá. Tá aqui. Eu passei. É seu. Eu não vou fazer, mas eu consegui passar. Agora eu vou cuidar da minha vida. Nossa. É bilionário e feliz. Entende? É um exemplo que a gente tem, que a maioria dos jovens conhece ele, né? Ele é um cara muito relacionado nas redes sociais. Então, o grande exemplo é esse. Você falou, como que ele se posiciona? Se posicionando. E aí, o recado também para pai e mãe. Deixar o filho se posicionar. Mesmo que você não goste, ouça. Depois você fala a sua visão de pai e de mãe. A mãe do Davi. Então, eu gostaria, filho, que você fizesse um curso, uma faculdade federal, você tivesse sucesso na sua vida familiar e financeira. Beleza. Davi, o que você quer? Não, eu quero, não sei se vai ser numa faculdade federal ou não, mas eu quero ir para a área de informática. Tudo bem. E aí eu lancei então. Geralmente, informática e tecnologia você faz em 2 anos. E não precisa de uma faculdade federal. Entende? Então, assim como você tem um reposicionamento, posiciona. Os jovens são cheios de sonhos, de metas, de novidades. E é claro que também o Pai Eterno tem um sonho para cada um dos nossos jovens. E falar de futuro leva muito tempo. Nós vamos para o intervalo e já voltamos para falar com você, jovem Romeiro. Estamos falando sobre futuro, um assunto que tem muito a render ainda, não é verdade? E falando sobre futuro, nós queremos agora trazer uma pergunta que vai deixar talvez uma pequena crisezinha existencial na cabeça de vocês, pode ser? Mais algumas, né? Mais algumas, né? A gente tá falando de futuro, mas vai existir futuro? Meu Deus! Existe futuro? Eu vou responder com a palavra da moda, né? Dos memes, tá tudo muito apocalíptico aqui. Exato. Mas com certeza vai haver futuro. Olha só. Não tem. Eu acho que a gente pensa também, e muito assim da juventude, né? A gente pensa o futuro muito assim, a longo prazo e tal, e esquece de viver aqui que o futuro é amanhã. O futuro é daqui a pouco, sabe? É o que você vai comer na janta. Então, talvez a gente antecipa muitas questões e, nossa, meu Deus, o mundo vai acabar. Mas você não tá cuidando nem do seu mundo aqui agora, sabe? Que preocupação é essa com o fim do mundo? Mas, Frater, trazendo aqui coisas científicas mesmo, né? O modo como o universo foi criado, o modo como a Terra se desenvolveu. Em milhões de coisas químicas e físicas e biológicas para chegar no formato de hoje. E com certeza o planeta ainda vai mudar muito, nós estamos mexendo muito no planeta. Vai haver futuro com certeza, mas assim, talvez não da forma como imaginamos, talvez na forma talvez mais ruim, talvez melhor, depende, né? Das ações da humanidade, das ações da juventude que vem aí, que é importante pensar que eles também é que vão mudar as coisas, né? Além das autoridades políticas, obviamente.
A Polly já puxou um gancho legal, né, Blender? Você acha que os nossos jovens podem ver o fim do mundo diante desse cenário, às vezes, que nós temos vivido no mundo com aquecimento global e com tantas outras coisas? A gente é cristão, a gente tem esperança realmente em dias melhores, mas trazendo para esse lado mais social, político, ambiental, eu não vejo muito futuro realmente não, sinceramente. A gente está vendo muita catástrofe, que são coisas que poderiam ser evitadas. A gente está vivendo conflitos étnicos, culturais que poderiam ser evitados. E eu não vejo, assim, a cada passo, por exemplo, a cada 10 passos que a sociedade tem dado, ela tem regredido 40, sabe? Então, hoje em dia a gente discute sobre racismo, um negócio que a gente poderia ter deixado pra trás, sabe? E eu não vejo um futuro onde a gente não vai discutir isso daqui 200 anos. Na toada que tá, a gente ainda vai continuar discutindo racismo daqui 200 anos. Então você pensa, se a gente vai discutir racismo daqui 200 anos, a gente vai discutir sobre desmatamento daqui 400 anos ainda, sabe? Se sobrar alguma coisa. Se sobrar mata pra isso. Mas Frater, Blender, o Leandro e todo mundo que está em casa, eu penso muito assim que as catástrofes, nós tivemos aí pandemia, e até falamos no primeiro bloco, né? A pandemia foi muito ruim, mas ela trouxe um avanço tecnológico e de saúde que nunca se viu. O problema é a custo de quê? Né? Todas as guerras que o mundo passou, todas as grandes tristezas, e, enfim, econômicas, sociais e até naturais também, né? Todos esses desastres e tragédias trouxeram evolução também. Evolução humana, evolução de comportamento, evolução de várias coisas. Então, eu acredito e quero acreditar que por mais assim que a gente vê nas notícias, né? E de fato o que vira notícia é sempre mais ruim, nós como jornalistas sabemos disso, que o que vai para lá é sempre o que tá ruim, é sempre o que tá problemático, mas também ali nas trincheiras a gente sabe que as coisas evoluem. Tem outros caminhos, as coisas avançam. Então a tendência é que talvez a discussão do racismo daqui a 200 anos seja baseada nos livros de história. Quero acreditar nisso. Você é uma otimista. Sou. Ela é otimista. Você é um pouco catastrofista. Eu quero ir com ela. Eu tenho que acreditar nisso, Blender. Também quero. Sim. A pergunta sobre o futuro ela é importante e, é claro, com a nossa fé cristã a gente acredita, né? A palavra de Deus diz que a esperança não decepciona. Nós temos um futuro, nós teremos, com a graça de Deus, um mundo para viver, mas traz uma outra pergunta que ao mesmo tempo nos chama para a nossa responsabilidade, né? Mas e esse mundo que daqui a alguns anos as outras pessoas vão experimentar depois de nós, vai ser um lugar bom ou não? Diante de tudo que nós já vivemos, aquilo que nós estamos passando ainda para as próximas gerações. Sobre isso, Leandro, o que você acha? Olha, de novo você já respondeu. Uma boa tarde para você. Não mas é porque assim, ó, se é futuro, e aí se é para o jovem e pensar no futuro, então assim, o que acontece? Quem vai fazer o futuro é o jovem. Só fazer um paralelo aqui, quando a gente vai para uma sessão da psicologia, a gente faz algumas... como vou explicar para vocês? Algumas análises. Tanto faz o jovem ou o adulto. Para o jovem, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais... fazer uma psicoeducação. Explicar para ele como que é. Que eu vou tentar fazer aqui para vocês que estão assistindo. Hoje, como que é o nosso processo? A pessoa procura a psicoterapia para um processo um pouco mais... ou de tristeza, de depressão. Então, olha só a minha mão. Isso, quando ela está procurando, ela está com uma carga maior de tempo no passado. Olha só a minha mão aqui. Tristeza, depressão, uma carga maior lá no passado. Um pouquinho no presente e um pouco no futuro. Tristeza, depressão, frustração, passado. Outro problema que a gente falou aqui já, ansiedade, estresse, alguns problemas de relacionamento. A carga do jovem, principalmente o jovem, está maior, olha só minha mão, no futuro. Como assim, Leandro? Explica. Ele fica pensando se vai ter ou não vai ter o futuro, se vai ter ou não vai ter o planeta. Ok. A psicoeducação, a gente traz para o jovem, principalmente ele, que é hoje. Assim como nós lemos aqui no livro de Jeremias, no livro de Provérbios e em infinitas citações da palavra, é hoje, é no presente que você deve se concentrar. Por quê? Se aconteceu alguma coisa no passado, mas você resolveu aquilo lá, teve algum problema com seu pai e sua mãe, honre o pai e a mãe, resolve aquela questão e traz para o presente você saudável. Tem uma situação futura, vamos falar da ansiedade, que é algo que nem aconteceu ainda.
85% dos pensamentos que você pensa que vai acontecer, não acontecem. E esses 85% são pensamentos negativos, mas não acontecem, que é essa carga maior. É deixar a carga maior no presente, um pouquinho do passado e um pouquinho do futuro. Psicoeducação, ok? Ok. E aí te respondendo um pouco mais diretamente, que você já respondeu. O futuro está com os jovens. Eu tenho uma carreira não só de clínica, mas de mercado corporativo. Então o que acontece? Principalmente no Brasil, se a gente fizer análise de alguns estudos, os países europeus, eles já acabaram, de fato, quando a gente está falando de mundo. A gente não está falando aqui de Brasil. Sim. Eles já acabaram com a vegetação deles, o verde. E aí é lógico que eles estão preocupados com o Brasil. Quando a gente fala, estatisticamente, e pela nossa dimensão geográfica, que é continental, o Brasil é o que mais produz e o que menos desmata. Aí, hoje, você que é jovem e que você está preocupado com isso, tem uma palavrinha, 3 letras, ESG. São 3 siglas em inglês, Environment, Social e Governance. Sustentabilidade, não só do meio ambiente, mas do negócio, a parte social e a parte de governança. Hoje, o jovem não participa de entrevista de emprego. Ele que entrevista a empresa. Sabia disso? Não. O jovem senta lá na frente do entrevistador. Beleza, irmão, essa vaga sua aí, né? Então, beleza. E aí, o que você faz na sociedade? Você desmata? Quanto que tem de CO2 que você coloca na atmosfera? Ah, é isso tudo? Tô fora. Próximo. Hoje, Frata, é o jovem que tá buscando isso. E aí, por isso que eu tô com a Poli, tá? E assim, eu acredito nisso. Tá? E se não for os jovens, por isso que eu fico preocupado com meu filho Davi, com os jovens que eu atendo, e com você que tá assistindo. O nosso futuro tá na mão do jovem. Eu vi notícias relacionadas a isso, aí são 2 sempre vertentes, o Blender deve ter acompanhado também, em críticas a essa nova geração. Que eles são muito sensíveis, que eles não estão preparados para o mercado, que eles têm medo de tudo, mas ao mesmo tempo é a geração que incomoda, porque é a geração que não aceita mais um emprego por um salário mais ou menos, que vai acabar com a saúde mental dele, ou que vai acabar com o meio ambiente, ou que é uma empresa racista, preconceituosa, que não dá oportunidade para mulheres ou para pessoas das diferentes classes sociais, ou qualquer outra normativa que a gente vive na sociedade. Então, são jovens que pode até aceitar o emprego, porque todo mundo precisa pagar as contas ali e tal. Tá mas que capital, assim, né? Mas que assim que tiver oportunidade, vai sair daquilo lá para uma outra empresa. Então, assim, a preocupação deles definitivamente está nas bandeiras. Eles não estão, assim, muito preocupados aqui na casa própria, até porque eles estão meio blender, assim, né? Carro. Os jovens não querem ter mais carro. Isso daí eu posso falar. Eu mesmo. Eu, por exemplo, eu não acho vantajoso e estratégico ter carro. Por quê? Financeiramente não, pra mim não faz sentido. Eu ando de moto. Por quê? Eu vou de um emprego pro outro. E eu tenho 30 minutos pra isso. E as pessoas pensam nisso, praticidade. Então, se eu ando de moto, eu consigo ir pros lugares de forma mais rápida. Se eu tenho que viajar, eu vou de avião ou de ônibus. Se eu preciso fazer uma viagem de carro, melhor eu alugar um carro, porque eu não preciso pagar por ele. É um exemplo. Exemplo sobre isso. Você tem quantos anos, Breno? 25, 26. É um jovem. Vamos dizer 27. É um jovem. Com toda a perspectiva. Mas isso aqui que a Poli falou, eu quero até puxar um gancho, que é o seguinte. Os cargos de liderança hoje, é comprovado que estão as pessoas de 30 a 40 anos nas empresas. Então, os assistentes normalmente são de 20 a 30 anos. Os de 20 a 30 anos já percebem esse movimento de ansiedade, depressão, estresse, tentando conciliar a maternidade, aí não consegue conciliar a casa, traz isso pro trabalho dos chefes de 30 a 40 anos. E aí, realmente, nós, de 20 a 30, a gente não quer ocupar cargo de liderança, porque pra gente não faz sentido, a gente não quer ficar doente. E aí, essa turma que veio antes, ela adoeceu mais. E aí, ela se culpa por isso, e aí traz essa carga pra gente de que a gente tem que ficar doente junto com ela. A gente não tem que ficar doente junto com ela, a gente tá procurando qualidade de vida, entendeu? É isso. Isso aí, nós estamos falando de futuro, mas também queremos falar um pouquinho do presente e futuro, porque nós vivemos um mundo marcado pelas redes sociais e tudo mais. E já que o nosso garoto das redes está aqui, não é mesmo, Blender? O pessoal que está em casa, ajude-nos. Como podemos ficar antenados aqui no Jovem Romeiro pelas redes sociais? Não, primeiro que eu adoro esse título de garoto das redes. Eu entrei nessa televisão já sendo chamado assim. Ele já incorporou essa personalidade. Mostra aí. Olha só o que ele preparou pra gente. Mostra aí, Poli. Pra qual câmera eu olho? Isso daqui é muito tecnológico. Esse programa tá muito tecnológico, vocês podem perceber. Vendo? Siga a gente, @jovem.romeiro. Isso mesmo, Poli. Jovem.romeiro, e também tem as redes da TV, né?
TV Pai Eterno. Nessas duas redes sociais, então. No Instagram, né? Consegue acompanhar os bastidores, as novidades que vem no próximo programa. E também tem YouTube, né, Polly? Isso mesmo, a gente tem um canal no YouTube da TV Pai Eterno. Você que está em casa pode ir lá rever o episódio, mandar o link pro seu sobrinho, pra sua família. Chama todo mundo, reveja os programas, comenta lá a sua opinião, o que você pensa sobre o futuro, né, Frater? Com certeza, olha, e aí, interação. Já aproveita até convidar, viu? Você jovem, já convence a mãe e o pai, ou então se você já trabalha, já aqui, ó, faz seu cadastro como devoto evangelizador, 623506-9800. Esse telefone é um WhatsApp, Frater, porque também o jovem não gosta de falar no telefone. Não, tem pavor de ligação. Voz, gente. O Blender é daqueles que deve ficar ali esperando a ligação terminar pra ele mandar uma mensagem. Exato, né? eu sou dessa. Tá vendo? Sério? Você também faz isso. Eu faço muito isso. Então, jovem que tá em casa, não tenha medo, pode ligar aqui e fazer seu cadastro, a gente vai rezar por você, você vai conhecer mais dessa devoção tão bonita e que traz tantos jovens pra igreja, né, Frater? Isso. Então, 623506-9800, nossas redes sociais, @TV Pai Eterno, @jovem.romero e o nosso YouTube da TV Pai Eterno para você rever todos os nossos conteúdos. Muito jeito de falar com a gente, né? Isso. Não faltam formas. Olha, o futuro é, de certo modo, uma incógnita, mas existem vários setores da indústria, inclusive a indústria cultural, que nos oferecem algumas pistas de como será esse futuro. Algumas delas não são muito otimistas, tá bom? Até um pouco catastróficas, e por isso agora a gente quer convidar o nosso colega Andrei. Nós vamos acompanhar aqui um pouquinho sobre um jogo distópico que ele preparou pra gente hoje aqui no nosso telão. Vamos conferir. E aí, meu povo, como é que vocês estão? E aí, jovem Romero? Ó, hoje o assunto é futuro. E eu sei que é muito mais sobre o futuro dos jovens aqui no nosso mundo, e vocês já estão discutindo isso aí da melhor forma possível. Mas eu vou avançar um pouco mais nesse tempo aí e vou trazer alguns futuros distantes aqui pra gente. Eu trouxe alguns jogos para exemplificar isso, e eu quero que você, jovem Romero que tá assistindo aí, me fale qual desses você acha que é possível que aconteça com a gente aqui na Terra. Detroit Become Human. O jogo se passa em Detroit em 2038, que é bem pertinho do que a gente já tá. A tecnologia evoluiu a um ponto onde, assim como humanos, há androides por toda parte. Eles falam, se movem e se comportam como humanos, mas são apenas máquinas para servi-los. Você acompanha a história de 3 androides, o Marcus, a Kara e o Connor, que em situações extremas acabam precisando tomar decisões drásticas para proteger aqueles que são queridos por eles. No caso, humanos do convívio deles. Suas próprias decisões vão alterar dramaticamente a narrativa intensa e intrigante desse jogo. Frostpunk. No século XIX, uma grande mudança climática acabou com praticamente toda a vida na Terra. Causada por erupções vulcânicas, escurecimento do Sol e outros fatores desconhecidos, o planeta entrou em um inverno extremo e permanente, abaixando a temperatura do planeta drasticamente. No início desse apocalipse, os governos construíram geradores movidos a carvão para que as comunidades se formassem em volta deles e assim a sobrevivência pudesse ser garantida. Como o apocalipse climático aconteceu no século XIX, esse jogo tem um futuro que a gente chama de steampunk, onde toda a tecnologia é baseada em geradores de calor, motores a vapor e tudo mais que você pode conferir nesse belíssimo jogo de gerenciamento de recursos. Cyberpunk 2077 traz um mundo onde todos os seres humanos têm pelo menos algum tipo de melhoria no seu corpo. Os famosos implantes cibernéticos. Daí o nome do jogo, que é também um estilo de futuro chamado Cyberpunk. Mas nem tudo são flores, porque isso amplifica ainda mais as desigualdades sociais, uma vez que aqueles que têm mais dinheiro, obviamente, vão ter acesso a melhores implantes e de forma ilimitada. Junta tudo isso aí a um planeta que, por conta dos maus cuidados, tem cada vez mais escassez de água potável e cada vez menos locais que são de fato habitáveis. O mundo está se tornando um grande deserto e obrigando cada vez mais o uso de mais e mais implantes cibernéticos para que todos consigam sobreviver. Fallout. Situado em uma linha temporal paralela à nossa, o Fallout ele traz um futuro retrofuturista, onde após a Segunda Guerra Mundial, a humanidade focou em evoluir a tecnologia nuclear a todo custo. Nessa Guerra Fria que eles viveram, as grandes potências começaram a construir abrigos subterrâneos autossuficientes para abrigar parte da população, no caso de uma guerra nuclear. E eis que a guerra finalmente acontece no ano de 2077. Tudo foi tão intenso que ela acabou em poucas horas, deixando um rastro de destruição por todo o planeta, mudando para sempre a superfície dele. Várias mutações foram criadas, tanto em humanos quanto em insetos e animais. No Man's Sky.
finalmente, então, a gente chega ao core de toda boa história de ficção científica, né? Que é a exploração espacial. Não é de agora que esse é um dos grandes sonhos da humanidade. E a cada dia que passa, novas tecnologias surgem para proporcionar isso. O jogo é simplesmente infinito na quantidade de planetas e sistemas diferentes para se visitar. Mundos totalmente distintos, com habitantes diferentes, alguns em estados mais primitivos e outros super desenvolvidos. É um prato cheio para quem gosta de descobrir coisas novas, melhorar seus equipamentos, levar uma vida de explorador mesmo. O jogo não tem muita história, até porque esse não é o objetivo. O objetivo é você explorar e evoluir. Mas a exploração espacial é isso aí. Seja em busca de um minério valioso ou de vidas pelo espaço, nunca saberemos o que encontraremos até chegarmos lá. E agora eu quero saber de você, jovem romeiro que tá aí assistindo a TV Pai Eterno. Qual desses futuros você acha que é possível aqui pra gente? Será que a gente vai ter que passar por alguma provação aqui na Terra? Ou a gente vai ficar só na exploração espacial mesmo? Comenta aqui nas redes sociais da TV Pai Eterno que eu quero saber a sua opinião sobre isso. E antes de passar a bola pro pessoal do estúdio, eu quero te fazer um convite rapidão. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais ainda sobre esses jogos e esses futuros que eu falei, a versão completa desse vídeo tá lá no meu canal do YouTube. É só você procurar por Dre Plays que você vai me achar lá. Mas e vocês que estão aí no estúdio, hein? Vocês acham que a gente vai chegar a passar por alguma situação dessa? Ou é muita viagem, hein? Fala aí que eu quero saber, hein? Falou! Dá um pouquinho de medo, na verdade. Fiquei lembrando daquele meme, rindo de nervoso, Rindo viu? A de gente fica nervoso. jogando com o futuro, imaginando como pode ser, e nem sempre pode ser as mil maravilhas como a gente pensa, não é mesmo? Vocês são gamers, entendem um pouquinho desse universo? Olha, eu não sou nada gamer, eu parei no Mario mesmo. Não sou nada gamer, mas o que o Andrei falou aí, todos esses jogos, o que eu menos acredito, na verdade, é o da exploração espacial, porque muito difícil, muito caro, o ser humano não vai querer, a não ser que seja a última da alternativa. Eu acho que as catástrofes ambientais e as guerras são os nossos maiores pontos fracos aí. Eu sou cinéfilo de filme apocalíptico, eu confesso. Eu gosto muito de série e filme que aborda esse assunto. E eu acho que todos os cenários que ele trouxe aqui são possíveis. Acho que o da espacial realmente é o mais longe possível, mas os outros todos são possíveis. E você pode perceber que todos esses enredos, tanto dos games que ele trouxe aqui, quanto desses filmes que a gente assiste, série e filmes sobre mundos apocalípticos, sempre tem a questão da exploração do homem pelo homem. Então, assim, ó, é um homem explorando o outro, e aí mesmo no apocalipse não tem a união e a fraternidade, é um explorando o outro. Esse é o grande problema da humanidade, sabe? O humano, né? Humano, Talvez a gente tenha que ser exterminado. Será que nós não somos a espécie primitiva, né? Não Que ele é, falou. nós somos a Exatamente. espécie primitiva. Vários planetas, várias galáxias. Será que nós somos a espécie primitiva? Agora, uma realidade perfeitamente possível, que ele apresentou ali, que a gente já vive, mas guardada as devidas proporções, é a questão de tecnologia, né? Essa coisa de implantes, tudo bem, a gente não tem, mas a gente já tem o óculos virtual que a gente vê, é o nosso celular que tá o tempo todo ligado com o mundo todo, a gente nunca desliga, né? E isso talvez também é um grande problema para a ansiedade, alguns implantes, futuro. realmente, na mão. Tem, exatamente. Então, até na forma de medicamento, né, hoje em dia. Então, eu acho que esse, assim, é o que a gente está mais próximo, inclusive. Muita coisa que a gente via nos filmes, na arte, há 10, 20 anos atrás, hoje já é realidade, é claro, de formas distintas, mas de alguma forma isso se faz presente na nossa vida, mostra a evolução do mundo, a nossa evolução também, mas gera também algumas incertezas, como nós temos aqui falado. Mas o mundo ainda não acabou, graças a Deus. Estamos aqui. E nós queremos agradecer ao Andrei, que vai estar com a gente aqui a cada programa, trazendo aqui pra gente também a perspectiva de um jogo. Ficou bom de um demais, game. né, o VT. Ficou Parabéns, bem legal Andrei, o VT. ficou Parabéns, ótimo. Andrei, obrigado. A gente quer estar aqui com você também todos os sábados, Andrei. Mas agora a gente vai pro nosso intervalo e quando voltar, o mundo continua aqui também, viu? Temos mais alguma conversa pela frente. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Jovem Romeiro.
E olha, a gente está mencionando aqui muitas coisas que nos causam um pouquinho de angústia no coração quando a gente fala sobre futuro, né? Essa tensão entre o agora, entre o está por vir, como isso mexe com a cabeça dos nossos jovens. Eu acho que agora é o momento de nós tentarmos acalmar um pouquinho o nosso coração e trazer para o nosso jovem uma perspectiva também de esperança a partir daquilo que ele tem vivido. Por isso, Leandro, como que a gente pode diminuir ou pacificar esse medo que nós temos do futuro? Olha só, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas para diminuir o medo e essa ansiedade, o melhor processo é planejar. É planejar como? Tirar aqui, a gente fala da psicologia, a parte do neocórtex atrás da testa, se chama pré-frontal. Sai daqui das ideias e coloca no papel. Ah, mas eu vou colocar no celular, eu gosto do celular, do notebook. Não, coloca no papel. A gente chama isso de técnica projetiva. Projeta a partir do tônus muscular no papel que você quer fazer. É mesmo isso? É verdade. É verdade. Alguns testes da psicologia, eles ainda não foram excluídos porque trabalha com o tônus muscular. Então você recebe uma carga do seu processo mental através do tônus muscular. Ah, desenha aí alguma coisa pra mim. Pô, você vai desenhar e pronto. Sim. Opa, esse aí já foi excluído. Vários de desenho foram excluídos. Os que trabalham com o tônus muscular ainda se mantêm. Porque é muito difícil você conseguir burlar, né? Uhum. Então, mas trazendo para a questão projetiva, você traz para o papel o que você quer fazer. Por isso, quando você falou, muito feliz, da questão, olha, vamos seguir a Deus. Deus está aqui no nosso caminho. Ao Senhor tudo pertence, e é verdade. No entanto, se você não colocar isso em prática, ele não vai descer e fazer o seu papel. Exato. Então, o papel é seu. Literalmente, o papel é seu. Cadê o seu papel? Escreve aqui. Depois daquele posicionamento, conversa com os pais, você escreve: eu quero fazer um curso de educação física, eu quero fazer um curso de que nós falamos de economia. De biologia, qualquer que seja. Eu não quero fazer curso superior nenhum. Que é opção também, né? Mas aí foi o que a Polly falou. Eu quero lutar pela sustentabilidade do meu planeta. Eu quero lutar por alguma causa, aí seja ela qual for. Ok, é isso que você quer? Escreve. Dica poderosa para eles, os jovens, e para nós: 5 itens. Não, vou colocar 10. 10 metas. 10... Não, irmão. É 5. Por que 5? Porque já tem estudos que falam que a gente consegue lembrar 5 coisas. 5 metas. Vou até anotar aqui. 5 objetivos. Tem memória boa ainda. Mas você entendeu? Porque 5 no máximo. 3, 5. Ah, eu gosto muito. Não, é 5. O que você quer fazer? E 5 passos, 5 metas, 5 grandes objetivos para chegar lá. Outra dica: começa pelo mais difícil. O que é o mais difícil? É passar no vestibular, se for o curso? Então, o mais difícil é o quê? Estudar. Planejamento. Quantas horas por dia você vai estudar? Nossa, eu não gosto de estudar. Eu gosto, né? O Drey falou para nós aí de vários jogos. Eu gosto é disso, cara. Eu fico 10 horas, entro num processo de flow que é uma harmonia incrível, eu só fico jogando. Então você coloca na sua agenda, no dia, para estudar de 30 a 40 minutos. Nossa, mas tem gente que estuda 4 horas. Tudo bem, mas você não é essa pessoa. Uhum. Faz o mais difícil. Você não é todo mundo. Não é todo mundo. Então, Mãe? Oi, tá me ligando bem aqui. Coloca no papel o que você quer fazer e 5 grandes passos para chegar até lá. Escreve. Pronto, e você olha para aquilo todo dia. Você vai olhar para a sua vida, para a sua família, para tudo que acontece na sua escola de maneira diferente. Porque você viu uma coisa concreta no papel. Ah, então para eu ser um educador físico, eu tenho que entender que ele pode trabalhar na academia, pode ter um estúdio de pilates, pode ter um estúdio de crossfit, pode ter, não sei, pode dar aula para um cara de futebol, não sei. Você vai começar a visualizar. É tipo assim, ó, a Polly não tem filho, né? Não. Mas a grávida, sabe? Isso que eu tô falando é o seguinte: a Polly não tem filho, aí a Polly fica grávida. A Polly só vai ver mulher grávida na frente dela. Do nada, ela, meu Deus, que tanto de grávida que apareceu. Não é que agora ela está vivenciando isso. Então, meu amigo, é o foco naquilo que você escreveu. Acho importante essa dica de escrever, porque eu fui a adolescente que tinha diário. Olha. E que diário, que fofos, tá vendo? Mas é uma coisa assim que o povo fica assim, nossa, coisa de adolescente, mulherzinha, mas a escrita é muito boa. Até mesmo quando, não é nem pra falar do futuro, às vezes você teve um dia ruim, você escrever ali, Emoções. Você passa suas emoções, você entende melhor o que você sentiu.
o que você está sentindo pelo outro. E essa outra técnica aí que o Leandro falou, de, por exemplo, eu não consigo estudar 4 horas seguidas, vou estudar 40 minutos. Mas é pouco, mas se você conseguir estudar 40 minutos, você vai se motivar a estudar não, então amanhã eu vou fazer 45, daqui uma semana eu faço 45. Porque você se motiva, né? Você vai se retroalimentando ali e aumentando a sua autoestima. Isso, Leandro, e os pais, né? Principalmente os pais, eles têm que parar de projetar os sonhos deles e a expectativa deles nos filhos, né? É uma carga muito grande pra se carregar, a gente vai carregar a própria e ainda dos pais. Que negócio é esse? É isso. Por isso que eu falei, quando você atende crianças e adolescentes, não só a psicologia, qualquer profissional autônomo, nutricionista, o próprio educador físico que vai educar uma criança ou um adolescente, ok, eu vou cuidar do seu adolescente, vou cuidar da sua criança, tranquilo, traz pra cá. Mas eu preciso ter uma sessão com você no mínimo 1 ou 2 vezes no mês, com você pai, com você mãe. Por quê? Porque aí a gente vai começar a alinhar as expectativas. Então, mãe, não é por este caminho que ele vai. Aí, voltando lá no começo, talvez a gente consiga até fazer esse posicionamento de uma maneira um pouco mais branda entre os dois, entre filhos e pais. Porque em casa tem um conflito muito grande, às vezes, né? Vai ter. Mas aí, porque quando a gente fala, e na palavra está muito escrito várias vezes também, honrar pai e mãe, sim, você que é filho, de qualquer idade, honrar pai e mãe é acreditar nisso, Blender. Independente se o pai e a mãe quer que o filho tenha aquela profissão, tenha sucesso que pode ser só financeiro na cabeça do pai e da mãe, é o jeito do pai e da mãe amar o filho. É aquele jeitão. Aí o filho, então, mas isso está me incomodando. Aí vem alguém, um profissional, pode ser um líder da igreja, e ajudar essa família. É por isso que a gente fala, olha, a estrutura cristã não é que a ajuda, ela é necessária. É necessária. Né? Aí o Frater me ajuda. Eu acho que é Eclesiastes. Já está na palavra. A gente tem que cuidar de corpo, mente e espírito. E acho que para cuidar do espírito, né, Frater, assim, é convidar os nossos jovens a rezar, não só aquela oração, nossa, vou fazer aqui um Pai Nosso, oh meu Deus, Senhor, conversar com Deus como um amigo mesmo, né? Viver a intimidade com o Pai Eterno. E nós religiosos, muitas vezes, temos que assumir essa função de colaborar na resolução desses conflitos, acompanhando alguns casos. E muitas vezes nós temos o pai ou a mãe que chega para falar sobre o filho, ou o filho que chega para falar sobre o pai e a mãe. A gente às vezes tem que conversar com o pai, com a mãe, com os filhos, juntos, para tentar encontrar essa harmonia, porque são pontos de vista distintos, mas que querem o mesmo objetivo, querem o bem daquela pessoa, mas ainda não conseguiram acertar. E diante disso, nós temos que pedir ao Pai Eterno a graça do discernimento. Isso a gente faz rezando, colocando nas mãos do Pai Eterno a nossa vida, com esse desejo de planejar, é claro, muito importante, de assumir a nossa responsabilidade, de termos autonomia e independência, mas também de perceber aquilo que os nossos pais e familiares já construíram, porque os nossos pais também trazem a sua história, não é mesmo? Eles também já passaram pela juventude, já ultrapassaram alguns desafios, já cometeram alguns erros que eles também não querem que a gente cometa, mas também o mundo em que nós vivemos não é mais o mundo onde os nossos pais viveram. Então a experiência, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela deve também, não pode nos limitar, porque o mundo é sempre novo, a nossa vida é carregada de novidades, e nesse sentido a oração é importante, porque a oração é colocar o nosso presente no coração do Pai. Entender que o Pai Eterno não é um velho distante da gente, que nada tem a ver com a gente, mas que é como o nosso amigo que está aqui para conversar, está aqui para nos entender, para nos ouvir, para desabafar, mas também para nos ajudar a tomar o melhor caminho. Eu acho que isso ficou muito claro aqui na nossa conversa de hoje, e por isso eu quero agradecer demais a vocês, meus amigos, tá bom? Leandro agora que faz parte do nosso time também, já é de casa e pode voltar, viu, Tamo Leandro? junto, né? Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Acho que nos ajudou muito a crescer e também a dominar um pouquinho, pacificar pelo menos essa ansiedade pelo futuro. E obrigado também, Paulo e Blender, que colaboraram tanto aqui com a gente hoje, meus parceiros. Obrigada, Frater, obrigada, Leandro, obrigada a você que está aí em casa. Não esquece, vai lá no YouTube da TV Pai Eterno, reveja o nosso programa, deixa o seu comentário. Quer mandar uma mensagem para mim pro Blender? Como é que faz, Blender? Pois é, entra lá no Instagram, Jovem Romero ou TV Pai Eterno, manda sua mensagem, manda seu vídeo, sua foto, ou também no WhatsApp, viu? Naquele número que a Polly falou, 62-3506-9800, você pode mandar sua mensagem para lá que o call center vai te atender.
Gente, foi muito bom estar aqui com vocês nessa tarde de sábado. Tô muito feliz com Mas esse programa aqui. menos pessimista. Olha, eu vou estar sempre na defensiva. Mas eu sou cristão e eu acredito muito acredita, no Pai esperança, Eterno. Exatamente. Ele vai bom. se convertendo aos pouquinhos também. Olha só. E olha, o nosso papo tá só começando, o nosso programa hoje em dia é de estreia, mas tem muita coisa boa pela frente, por isso eu quero convidar a você, jovem Romeiro, para continuar conosco todas as semanas, nas tardes de sábado, e no próximo sábado nós vamos falar sobre o que é ser jovem. Tema bom, não é, Leandra? Demais. E olha que Tem que promete vir, muito. tem que vir. Nós esperamos por você então aqui na TV Pai Eterno. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus nos abençoe. Não tenha muita ansiedade, viu? Segura na mão de Deus e vai. Até mais.